A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, meus amados. Pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você, dentro do santuário onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Amados, essa palavra de Deus se encontra aqui hoje no livro de Apocalipse. Eu quero que os amados comecem a meditar em Apocalipse, porque o sentir de Deus, está explanando o Apocalipse, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia que se encontram em Apocalipse. Só que toda casa começa da base, né? Então vou fazer a leitura aqui hoje, né? E aí, para a gente começar a próxima mensagem, falar já das igrejas, pregar sobre as igrejas. Éfeso, enfim, né? Esmirna. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe. Compartilhe esta mensagem, que ela chegue aonde eu não posso ir. E que alcance almas e que sirva para a nossa reflexão. Mas a leitura é importante que se faça, porque a estrutura, a base, é a leitura, é o prefácio da leitura, né, do apóstolo João. Glória a Deus. E que nos fala da seguinte forma, aleluia, glória a Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras deste profeta, desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como a de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha,
e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando na sua força resplandece, glória a Deus. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta não te acontecer. E as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluia. Até aqui, irmãos, e eu parei para poder estar fazendo aqui, né, esses bolsos, escrevendo. Aqui começa a base de Apocalipse. Começa a base de Apocalipse, e eu tinha escrevido aqui, né, que começo aqui um estudo, uma mensagem sobre o Apocalipse em nome do Senhor Jesus Cristo, o Santo dos Santos. Né? É o Santo dos Santos, né? Porque ele é dono e digno de toda honra e toda glória. E aqui eu me encontro, meus amados, nesta simplicidade e humildade, para estar falando do Apocalipse. E fui escrevendo, e aqui está, e eu vou fazendo aqui o mais breve, para depois, a próxima mensagem vai ser menor ainda, porque aí é falando sobre as 7 igrejas, uma igreja de cada vez, aleluia, né? Uma igreja de cada vez, e aí nós vamos estar escrevendo, ou melhor dizendo, falando sobre a igreja de Éfeso, e assim pela ordem, amém? E será bem mais, a mensagem ela vai ter talvez um tempo menor, né? Um tempo menor, mas é Deus, é o Espírito Santo de Deus quem nos revela e que nos fala. Dá para notar que aqui João, ele se apresenta, né, para nós que meditamos nas Escrituras, né? Agora, por que, pastor? Por que ele se apresenta para nós que meditamos nas Escrituras? Porque nós, né, que meditamos nas Escrituras, né? Por que isso? Porque nós, sim, somos servos de Deus, e nós temos por obrigação de estar meditando nas Escrituras e saber. Porque conhecer a palavra, porque o mundo aí fora não está muito preocupado, está meditando nas Escrituras. Hoje existem crentes que não estão nem aí também, né? É claro que cada regra tem exceção, não generalizando, porque sou contra a generalização, mas é isso. E a palavra que se encontra nos diz da seguinte forma, né? Glória a Deus, né? O início aqui, meus amados, que eu comecei a rabiscar, eu estava com vontade de estar explanando também na igreja sobre o Apocalipse. Mas confesso que eu me sinto bem estar aqui falando dentro do santuário do Senhor Jesus, que eu sou a igreja, aqui é a igreja, e quando eu falo igreja, é que eu quero que os amados entendam que é o templo, né? Então eu estou aqui porque aqui eu me sinto ainda bem à vontade de estar falando com Deus. Ele está aqui do meu lado, junto, lá também está, mas eu vejo muitas pessoas dispersas e com vontade que o culto acabe logo. Estão indo para a igreja por obrigação, não por amor.
E isso me deixa triste. Muitos estão indo aos templos por obrigação, não por amor. E isso me deixa triste. E eu prefiro meditar aqui. Né? E qual o assunto, glória a Deus, qual o título, né, dessa leitura que foi falada aqui? Jesus no meio da igreja. E qual o assunto a ser tratado? O assunto é a revelação de Jesus glorificado e a missão da igreja nas 7 igrejas da Ásia, que eu vou estar falando posteriormente, depois, né? Pela sequência. Então, eis a questão. O assunto é a revelação de Jesus glorificado e a missão da igreja nas 7 igrejas da Ásia. Aqui, Deus mostra o presente para a igreja e dá esperança para o futuro. Então, Deus ele está mostrando o presente para a igreja, o tempo presente, e nos dá esperança para o futuro. É o que realmente eu entendo dentro do Apocalipse. Porque a Bíblia, Deus, Jesus, ele vem nos corrigindo, mas ele está sempre deixando a esperança. Ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo. É isso. E eu tenho visto isso aqui no Apocalipse, aonde muitos veem como o livro do medo. E não é um livro do medo, é um livro de revelação. Glória a Deus, aleluia. Aqui Deus mostra o presente para a igreja e dá a esperança para o futuro. Então aqui, para nos falar dessa leitura que foi feita aqui em relação aqui à leitura de Apocalipse, né, sobre o apóstolo João, né, que estava em Patmos, lá, ele já estava ali refugiado por conta do Evangelho. Ele estava ali por conta do Evangelho, pregando o Evangelho por conta do Evangelho, refugiado, correndo na ilha de Patmos. Para você ver como é que é, né? As coisas de Deus. O Evangelho, nós que servimos a um Deus vivo, vamos ser sempre perseguidos. Está dentro da palavra. E nós não é diferente de João e dos demais que foram perseguidos. Amém? Então, nós temos que ver o que Deus quer falar. Deus quer falar. Glória a Deus. Né? Então, vamos ver aqui. Primeiro, a revelação de Jesus Cristo, que vem do Pai para Jesus, para João, para nós. A revelação de Jesus Cristo que vem do Pai, né? Que vem do Pai, que vem para Jesus, para João e para nós. E João testemunha a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. João está ali e ele é o testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus. Que bem-aventurados quem lê e ouve. Porque, irmãos, Apocalipse, aleluia, é o livro de bênção, não de medo. Apocalipse é um livro de bênção, não de medo. É o que eu acabei de falar anteriormente. É livro de bênção, não de medo. Tem pessoas que correm. Vai pregar o Apocalipse, é o Apocalipse. Não, peraí, pelo amor de Deus. Não. Aqui é livro de bênção. É Deus nos dando esperança. Falando da igreja do presente, ainda nos dando a esperança que há ainda tempo, sim, para o futuro também. Glória a Deus. E como nós temos que nos consertar. Aleluia. Né? Então, o Apocalipse é isso. É o livro de bênção, não de medo. Deus não esconde, meu irmão. Nada. Ele não esconde. Ele revela para fortalecer a igreja. Enquanto muitos escondem, querem jogar debaixo do tapete, Deus não, ele revela. Ele revela. Glória a Deus, ele revela para fortalecer a igreja. Tudo é para fortalecer a igreja, né?
E qual o caráter de Cristo? O caráter de Cristo, glória a Deus, aleluia. O caráter de Cristo. Quem está escrevendo e para quem? Né? Quem está escrevendo e para quem? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A saudação aqui é essa. O caráter de Cristo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória a Deus. A Ele glória e poder para todos sempre, meus amados. Amém. E ainda nos fala no verso 8, né? Veja bem, eis que vem, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eis que vem, eis, né? Fala assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui, a saudação, o caráter de Cristo. Quem está escrevendo e para quem? Aqui está escrevendo das 7 igrejas, da parte do trino. Que trino, pastor? Que trino, aleluia. Pai, Espírito, os 7 Espíritos e Jesus como testemunha fiel. E Jesus como testemunha fiel, aleluia. Glória a Deus. 3 coisas que eu vi aqui, que Jesus fez e faz por nós, a todo tempo. 3 coisas que ele fez e faz por nós. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. 3 coisas que ele fez e faz por nós. Ele nos amou, ainda continua, nos ama com as nossas falhas. Ele nos amou, nos ama sempre, nos lavou dos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Diante de tantas falhas nossas, só um Deus puro mesmo, para poder, um Deus digno de honra e de glória, para poder continuar nos amando, diante de tanta falha nossa. Diante de tantas coisas que a gente vê na natureza humana. Glória a Deus. E essas 3 coisas eu vejo que é isso. Ele nos amou, nos ama, nos lavou dos pecados, nos fez reis e sacerdotes. Ele vem nas nuvens. Ele vem nas nuvens. Ele vem nas nuvens. Aleluia, glória a Deus. Ele vem nas nuvens. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Até mesmo os que ultrapassaram. Aqueles, quem não sabe da história, né? Todos nós meditamos nas escrituras. Ultrapassaram aquela espada furando o Senhor Jesus Cristo. Quem é que não viu essa história? Ele crucificado e ali furaram ele. Isso aqui é o que fala, que todo olho o verá, todo olho o verá. Glória a Deus, aleluia. Né? Então veja, ele vem nas nuvens. Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega. Deus é o alfa, é o ômega. Ele é soberano, meus amados. Deus é soberano, glória a Deus. Ele é soberano da história. Ele é o soberano da história. Ele é o início, o meio, o fim. Ele é tudo.
E ponto. Não existe outro Deus a não ser esse Deus que criou os céus e a terra e que criou todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é soberano da história. Qual a nossa identidade? Nossa identidade é em Cristo. Aqui eu coloco como uma aplicação. Nossa identidade é em Cristo. Nossa identidade é em Cristo. Aleluia. Lavados, reis, sacerdotes. Glória a Deus. A visão de Cristo glorificado. A visão de Cristo glorificado. Jesus no meio da igreja. Aleluia. A visão de Cristo glorificado. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, João estava lá exilado, mas ele teve essa visão. Jesus fez a aparição a ele teve essa visão. Aqui, porque eu consegui entender dentro da palavra. Glória a Deus. Entender dentro da palavra. Aleluia. Por quê? Olha só, Jesus no meio da igreja. João no Patmos, no Espírito, no dia do Senhor. Então, João no Patmos, no Espírito, no dia do Senhor. E nós temos que invocar o Senhor Jesus Cristo sempre. E a palavra fala, né? Buscar enquanto possa achar, invocar enquanto está perto. Invocar o Senhor Jesus Cristo. E João em Espírito. João na ilha de Patmos, no Espírito, no dia do Senhor. E ele, João, como era um apóstolo já perseguido, estava ali em Patmos, e ele foi, sim, em espírito. O Senhor Jesus fez essa aparição. O que eu quero dizer com isso é que, meus amados, a perseguição não cala a revelação. A perseguição não cala a revelação. Você aí, que leva a mensagem do Senhor Jesus, não se preocupe com as pedras que atira, com as calúnias que levanta, com o que fala, senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir receber a coroa da vitória. Que todos foram perseguidos, aqui João perseguido, mas com toda perseguição nos fala que por mais perseguido que nós sejamos, nós não podemos calar. Nós não podemos calar, porque a perseguição ela não cala a revelação. E aqui vem qual a ordem de Jesus para João. Qual a ordem de Jesus para João? Aleluia! Glória a Deus! Olha só, quando ele fala, eu fui arrebatado, João fala, eu fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, aleluia, o que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Aqui Jesus fala o que vê. Aqui é uma palavra de ordem. Ordem para João escrever. Eita glória, né? Ei, João. Que bênção você recebeu, né? O Senhor Jesus, né? Que bênção. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui é a ordem. Escreva as 7 igrejas. Escreva para escrever sobre as 7 igrejas da Ásia. Agora vem aqui
a descrição de Jesus, glória a Deus, a descrição de Jesus, aonde João, glória a Deus, aleluia, meu Deus, Pai amado, e aí João fala, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui a descrição de Jesus. João falando como era Jesus. O que ele viu. Aquele homem vestido, que era o Filho do Homem, Jesus Cristo. A descrição de Jesus. Primeiro, vestes e cabelos brancos. Vestes e cabelos brancos. Vestes e cabelos brancos, glória a Deus. Isso é santidade. Está querendo nos dizer, a revelação nos fala, é santidade e eternidade. Porque a eternidade não é aqui, meus amados, meus irmãos. A eternidade é depois que nós baixarmos a cova, que a alma não morre. Nunca vou cansar de falar que a alma não morre, que a carne é apenas o paletó da alma. A eternidade é depois que baixamos a cova. E aí vai ser nós julgados de acordo com as nossas obras. E aí sim, só tem 2 caminhos, a porta larga e a porta estreita, céu e inferno. E Deus, na sua infinita bondade, Ele não forçou ninguém a seguir Ele. Ele simplesmente está aí. Jesus está aí esperando. Vem que eu estou aqui, venha que eu estou aqui, venha que eu estou aqui. Para que nós possamos viver na eternidade junto com o Pai, junto com o Rei dos Reis. É para nossa reflexão, aleluia, glória a Deus. Então, vestes cabelos brancos, que quer nos dizer santidade e eternidade. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Olhos como chama, está aqui no livro, olhos como chama, meu Deus. Seus olhos como chama, está aqui. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama, glória a Deus, de fogo, e os seus pés semelhantes a latão. Olhos como chama. O que quer dizer, pastor? Olhos como chama. É aquele olho, os olhos que vê tudo. É porque Deus vê tudo. Quem está aí agora achando que está praticando a iniquidade, o pecado, e que está escondido, não está não. Esses olhos de chama aqui é que nada passa despercebido aos olhos do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Por isso que nós temos que todos os dias pedir perdão pelos nossos pecados.
porque nós somos pecadores mesmo, que a palavra já nos fala lá no Evangelho de João. Quem disser que não peca já é mentiroso, mentiroso é. Mas nós temos que fazer o máximo. E nós temos que fazer reverência a Deus, nós temos que botar a cara no pó, nós temos que pedir perdão, nós temos que descer as lágrimas, a quebrantar o nosso coração. Porque nós não seremos salvos por obras, não, nós vamos ser salvos é por graça mesmo. Porque se fosse só por obras, não ia salvar ninguém também, não. Porque todo dia pecamos, quando não peca pela boca, peca pelo olhar, quando não peca pelo falar, peca pelo olhar, pelo pensar. E Deus nos dá a salvação pela graça, mas nós temos que arrepender. Então, olhos de chama é aquele que vê tudo. Eclesiastes 12, no verso 14, já nos fala. Ele nos alerta lá em Eclesiastes que todas as más obras e ações ocultas serão manifestadas. Lá em Eclesiastes está dizendo que todas as más obras e as ações ocultas serão manifestadas, meus amados. Porém, naquele grande dia, toda língua confessará e todo joelho dobrará. Mas eu preciso falar para você. Se você está pensando que é só naquele dia que as más obras serão manifestadas, está mais ou menos enrolado. Antes de baixar a cova, vai ser manifestado aqui. Aqui, para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Nada fica coberto aos olhos do Senhor e as más obras serão manifestadas. O que nós praticamos serão manifestadas. Nós temos que ter cuidado. Agora, é claro que quando nós pedimos perdão a Deus de coração e nos arrependemos de coração, e nos entregamos de corpo, alma e espírito, com certeza, pode ter certeza que aí, ainda que essas obras vão ser manifestadas aqui, mas você tem a proteção do Pai, porque você é um pecador arrependido. Você é um pecador arrependido. Glória a Deus. E Eclesiastes nos fala que todas as más obras e ações ocultas serão manifestadas. É isso. E aqui nos fala que os pés como bronze, esses pés como bronze, pastor, o que é? É a firmeza para julgar. É a firmeza que Jesus tem para julgar. Glória a Deus. Pés como bronze. Glória a Deus, é a firmeza que ele tem para julgar. A gente se encontra em Romanos, glória a Deus, em Romanos, no capítulo 14, no verso 11, e lá em Filipenses